Boa tarde, turma. Sejam bem-vindos à segunda aula do módulo Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos e Relações de Gênero. A primeira aula que vocês tiveram acesso ainda era da turma de quarta-feira, né? E essa segunda aula eu estou regravando para vocês porque a segunda aula da turma de quarta foi ao vivo. Então, vocês já conhecem a nossa ementa. Hoje a gente vai falar dos itens do 9 ao 15. Então, dando continuidade, falaremos um pouco sobre os comportamentos de risco dos adolescentes. Aqui tem listados alguns comportamentos de risco que são nitidamente perceptíveis nos adolescentes, como o uso de drogas, alcoolismo, tabagismo, uso de inalantes, maconha, cocaína, crack, anabolizantes e o sexo sem proteção, que foi vastamente falado na primeira aula. Com relação ao uso de drogas, nós sabemos, né? O uso de drogas é um fenômeno universal, consumida não apenas por adolescentes, mas por várias pessoas de diversas faixas etárias. Mas, em especial, a dependência química ocorre nos adolescentes, né? A ideia mais importante é que drogas não são apenas a cocaína, o crack, não. Drogas é toda substância química que pode causar uma dependência. Então, a pessoa, ela pode ficar dependente de um remédio também, de um ansiolítico, de algo que é antidepressivo. Então, o próprio nome da farmácia já diz, né? Drogaria. Então, qualquer remédio, ele é considerado uma droga. E o jovem, o adolescente, ele pode ficar dependente de qualquer uma dessas drogas, tanto de remédios quanto de maconha, cocaína, etc. As drogas, elas estimulam o centro de prazer, né, do mesencéfalo, que está aqui no nosso cérebro. Então, isso que causa dependência, porque ao estimular o prazer, aquela pessoa vai querer sempre usar mais e mais para sentir de novo aquela sensação. Tratando de um problema humano, neste problema estão envolve-se, né? O indivíduo que está usando a droga, a família desse indivíduo, a escola, a sociedade, a cultura. Envolve todo mundo, né? A partir do momento que o jovem começa a se tornar um usuário de drogas, ele vai afetar todo mundo que está à volta dele, né? Ele vai querer pedir dinheiro para comprar mais e mais drogas e ele pode chegar até a roubar. Vocês já conhecem bem como que é o curso da vida de uma pessoa usuária de drogas, né? Esse uso abusivo, ele vai causar dano físico, né? Dá para ver nitidamente que a pessoa emagrece muito. É um dano psicológico, né? Porque altera todo o curso cerebral dessa pessoa. É um dano econômico, como eu acabei de falar, a falta do dinheiro para poder comprar mais e mais drogas. Essas drogas, muitas delas não são baratas, são muito caras. Envolve também, né, o que é legal, porque é proibido, pela lei, é proibido o uso de drogas, o tráfico de drogas. Então, esse adolescente pode acabar indo preso por traficar. E também o social, né? Porque esse indivíduo ele vai acabar ficando solitário, sozinho, porque ninguém vai querer ser amigo de uma pessoa que faz uso de drogas ou que vende drogas, né? Então, nem é bom ser amigo de pessoas assim. Então, o ciclo de amizade desse indivíduo vai acabar se reduzindo bastante. Outro problema que acontece é a intoxicação, né? Ela ocorre quando esse adolescente vai usar muito aquela determinada droga e isso vai mudar a fisiologia do seu corpo. Isso vai mudar
o psicológico desse adolescente, o cognitivo desse adolescente. Então, ele já não vai mais funcionar como uma pessoa normal. Tudo nele vai ser mais lento, vai ser... no psicológico, por exemplo, ele não vai mais raciocinar como ele raciocinava antes. Ele vai ter aí um déficit de cognição. E a fisiologia própria do corpo dele, de metabolismo, tudo vai ser bem mais devagar. E a dependência também é um outro problema que o uso de drogas causa, que é justamente aquilo que eu falei. Como a droga, ela traz uma sensação de prazer, né? Um estado emocional de prazer. Esse jovem, ele vai querer sempre mais, mais, mais. Então, é o que vai gerar a dependência, né? Uma outra coisa, um outro comportamento de risco que afeta os adolescentes é o alcoolismo, né? É muito comum os jovens iniciarem muito cedo a sua vida no alcoolismo, pelo exemplo dos pais, né? Os pais que bebem bebidas alcoólicas, que ingerem bebidas alcoólicas, automaticamente seus filhos, ainda em tenra idade, já vão ter esse contato com a bebida, o que é muito diferente daqueles pais que não consomem bebidas alcoólicas. Mas isso não impede que os jovens comecem a beber. Porém, é mais comum quando eles já estão bem mais velhos, depois dos 18. Esse consumo abusivo da bebida alcoólica e ainda iniciado em tenra idade, pelos 13, 14, isso aí vai gerar muitos problemas. Dentre eles, psicossociais, assim como a droga causa problemas psicológicos, o alcoolismo também vai causar. Emocionais, né, e orgânicos. Faz parte da fisiologia própria do corpo. O álcool, ele é um dos responsáveis pelo índice de mortalidade entre adolescentes. Por quê? Porque quando a pessoa ingere álcool, pega um carro, pega uma moto, é fatal, né? O acidente é fatal. Então, o álcool é responsável pelos elevados índices de mortalidade por acidentes. É como a gente falou na primeira aula, sobre as principais causas de mortalidade. Se não me engano, acho que os acidentes por carro e moto estavam em segundo lugar. Né? Em primeiro lugar, as agressões. Em segundo lugar, os adolescentes que mais morrem é por acidente de trânsito. Tem também o tabagismo. Muitos adolescentes iniciam cedo na vida e com o tabagismo. E o tabaco ele pode provocar também sérios problemas, principalmente respiratórios, né? São manifestados por diversas doenças, no pulmão, enfim, na boca, na língua. Pode acontecer diversas doenças, cânceres, na cavidade oral, na cavidade nasal. E esses efeitos, eles são sempre a longo prazo. Tanto a bebida quanto o consumo do tabaco, esses efeitos de uma doença vir, de dependência e de outros efeitos ruins, danosos para o organismo, eles vão ser sempre a longo prazo. Nunca vai ser uma coisa que, se beber uma bebida alcoólica hoje, exageradamente, vai acontecer alguma coisa. Não. É a dependência disso, é o uso abusivo destas drogas, é que vão trazer prejuízos para a saúde do adolescente, né? Então, o cigarro, ele além de prejudicar a saúde do fumante, ele também vai atuar de forma coletiva no ambiente. Porque a pessoa que está próxima ao fumante pode inalar esta fumaça, e essa fumaça que já é tragada, ela é muito pior do que a fumaça que está sendo ingerida pela primeira vez por aquele fumante. Então, isso é
um problema social, né? Não é apenas daquele indivíduo. É um problema de todo mundo que está ali ao redor dele. Os problemas agudos do tabagismo são falta de ar, aumento da frequência cardíaca, exacerbação de crise asmática, né? Que também é a falta de ar de uma forma muito mais elevada, uma crise de asma. Tem também o uso dos inalantes, que são todas aquelas substâncias que podem ser inaladas, tanto pelo nariz quanto pela boca. O uso de inalantes são o quê? Inalantes são solventes. São substâncias capazes de dissolver coisas. E pelo fato delas serem solventes, elas são facilmente inaladas. E o efeito delas é muito rápido. Ocorre de segundos até minutos, né? De 15 a 40 minutos. E depois já desaparece. Então, isso aí gera uma vontade imensa de repetir as doses, de toda hora querer sempre mais, querer experimentar de novo aquela sensação de prazer que foi obtida pela inalação de um solvente. E como todas as outras drogas, os inalantes também, eles geram muitos efeitos ruins para o organismo daquela pessoa. Efeitos agudos, como vocês podem ver aí no slide, todos eles listados, né? Que pode ocorrer uma depressão do sistema nervoso central, né? Do funcionamento do nosso cérebro, ele pode funcionar de uma forma muito lenta, a pessoa ela vai sentir uma excitação muito grande, uma euforia, uma alegria muito grande. Ela pode também sentir tonteiras, náuseas, espirros, tosse. Muita salivação é muito comum. Pessoas que fazem uso de drogas têm uma salivação excessiva. O rubor facial, né? Uma vermelhidão na face. Mas também podem surgir confusão mental, desorientação no tempo, no espaço, uma voz arrastada, voz embaçada, uma perda do autocontrole. Muitas dessas pessoas, elas ficam dependentes para sempre dos seus pais, né? Não avançam na vida, não encontram um emprego, não crescem na vida. Fica ali só naquele mundinho dependente das drogas e não reage a nada. Completamente dependente dos pais para sempre. Enfim, os efeitos agudos, a maioria aí, tirando euforia, né, que é a sensação do prazer, o resto, gente, é só coisa ruim, né? A pessoa tem muita alucinação, vê coisa onde não tem, fica sempre com medo, fica com uma mania de perseguição, sempre achando que tem alguém perseguindo. Enfim, os efeitos crônicos são a destruição dos neurônios, que são lesões irreversíveis. Não tem como refazer um neurônio novamente. Então, a pessoa vai perdendo o senso aos poucos, né? Isso é sempre a longo prazo. Com 5, 10 anos já dá para conseguir perceber a diferença de uma pessoa normal e de uma pessoa que é usuária de drogas, né? Tem muita dificuldade de concentração, de memória, enfim, ocorre diversos prejuízos no corpo todo da pessoa. O uso da maconha não tem uma comprovação consensual de que o uso produz uma dependência mental e física. Muita gente fala que a maconha ela não produz dependência. Mas essa droga ela gera efeitos mentais, assim como todas as outras drogas, né? A maconha ela pode agir de duas formas, ela pode tanto ser broncodilatadora, que é dilatar os brônquios do pulmão, como ela pode ser também, pode agir também como broncoconstrição. Ela vai diminuir os brônquios do pulmão, os vasinhos dos brônquios. Então, essas são as duas formas aí dela agir, vai depender de cada pessoa que vai estar ingerindo. Ela vai provocar sintomas como
síndrome amotivacional, que é o quê? A pessoa não tem vontade de fazer nada. A pessoa vai sentir muito sono, vai ficar muito cansado, só querendo ficar deitado, ou seja, sem motivação para nada. Vai ter muita dificuldade no aprendizado escolar ou de qualquer outro aprendizado. Muita dificuldade em aprender coisas novas. E também, assim como todas as drogas, essa pessoa vai ter muita dependência dos seus amigos, dos seus pais, da sua família, para poder viver, né? Porque a longo prazo vai gerando déficits cognitivos nessa pessoa, e essa pessoa vai ficando cada vez mais dependente, tanto da maconha quanto da ajuda de outras pessoas para sobreviver. Mas, mesmo assim, em muitos países é legalizado, né? E dizem que o seu uso pode ser seguro. É a única droga que é considerada segura em alguns países. Porém, aqui no Brasil, o uso da maconha é ilegal. O uso de cocaína e crack também é um problema, que é muito visível nos adolescentes, né? A cocaína, ela é um estimulante do sistema nervoso central, ela vai aumentar a atividade elétrica do nosso cérebro, né? Ela vai estimular artificialmente o sistema de recompensa e de prazer. Então, o nosso cérebro, ele possui um sistema de recompensa e prazer. E a gente sente essa recompensa e esse prazer quando a gente faz coisas que agradam ao nosso cérebro. Por exemplo, assistir um bom filme, ler um bom livro, se é que vocês gostam de ler e de assistir filmes. Mas tem gente que gosta de viajar, que gosta de comer muito bem, sair para comer. E tudo isso o nosso cérebro entende como uma recompensa, como um prazer. E a cocaína, ela vai trazer artificialmente essa recompensa, esse prazer, sem necessariamente você precisar viajar para isso, comer bem, assistir um bom filme, ler um bom livro, enfim, ou praticar esportes, depende do que você gosta. Só de estar ingerindo a cocaína, o cérebro já vai entender que ele tem que gerar um sentido de recompensa e de prazer para aquele indivíduo. Então, a cocaína ela tem uma capacidade de estimulação bem maior do que o uso da nicotina, cafeína, né? O café, ele também gera um metabolismo rápido no ser humano, né? E também uma sensação de prazer. Muitas pessoas são viciadas em café, enfim. Mas, como todas as outras drogas, existem muitos problemas, né? Como o desequilíbrio do sistema neurotransmissor cerebral, que ela atua diretamente no cérebro, e isso aí vai causar uma dependência dessa pessoa. Diferente das outras drogas, não é a longo prazo que surgem esses problemas. A partir da primeira vez que a pessoa já ingere esse tipo de droga, ela já vai se viciar. Tem gente que de primeira já vai viciar na cocaína, no crack. A cocaína, né, ela pode ser aspirada, injetada ou fumada. Fumada se ela tiver na composição do crack. Enfim, são muitos efeitos ruins no corpo, né, como aumento de energia, aceleração cardíaca, aumento da pressão arterial, respiração acelerada, agitação, né, as pupilas vão ficar dilatadas, muita irritabilidade, enfim, todos esses efeitos aí que vocês podem ler no slide. As complicações são paranoia, né? É aquilo que eu tinha falado do uso dos inalantes. A pessoa vai ficar vendo coisas onde não tem, tendo alucinações,
uma mania de perseguição, sempre achar que está sendo perseguido. Pode ter um infarto, um AVE, né, um acidente vascular encefálico, crises hipertensivas e até mesmo a overdose, que ela acontece através das convulsões. A abstinência, né, quando a pessoa fica sem ingerir a cocaína, o crack, ela vai ficar extremamente irritada. Vai ter muitas dores de cabeça, né, cefaleia, muita insônia, não vai conseguir dormir, muitas dores musculares, ansiedade, tudo isso aí que vocês estão lendo. Por isso que, a partir do momento que a pessoa entra nesse mundo, é muito difícil sair. É muito difícil. Porque a abstinência causa todos esses problemas aí que são tão pesados que a pessoa acaba se rendendo novamente ao uso da cocaína, do crack. Tem também, gente, os anabolizantes. Muitos adolescentes, jovens, que iniciam tão cedo, né, nesse mundo aí, nesse universo da academia, acabam se tornando muito dependentes do uso de anabolizantes, né? Nesse caso aí é uma dependência de ter a beleza perfeita, né? De ter muito vigor. E nunca tá satisfeito com o seu corpo, porque sempre tem um corpo mais perfeito do que já é. Então, é muito comum, né? O uso de esteroides para a busca deste corpo perfeito, né? Os esteroides anabólicos androgênicos, eles são derivados da testosterona. Vocês aprenderam na primeira aula que a testosterona é o hormônio sexual masculino. E isso aí, ele aumenta o poder anabolizador e reduz o poder androgênico. Então, o corpo vai trabalhar de uma forma muito maior para produzir músculos, né? Vai aumentar a capacidade de estimular também a maturação óssea. Isso, de uma certa forma, é um problema, né? Estimular de forma rápida a maturação óssea, porque quando todos os ossos se fecham, né? Esse jovem não vai crescer mais. Então, se ele tem 1,60 m, ele vai ficar para sempre 1,60 m. Então, não é recomendado que os jovens utilizem, nem os adolescentes, pelo menos até os 21 anos, não é recomendado que se utilizem anabolizantes, porque pode fechar os ossos e esse adolescente ficar pequenininho, né? Ficar com 1,60 m, 1,50 m, não sei, vai depender do tamanho que ele começou a ingerir isso, e ele vai ficar daquele tamanho para sempre. Então, esse uso pode ser usado anabolizantes? Pode, mas com um profissional, né, de educação física, com personal trainer. Assim, quando você estiver acima dos 21 anos, aí sim, com acompanhamento médico, você pode sim fazer o uso de anabolizantes, mas sendo acompanhado por um profissional. Agora, sozinho e antes dos 21, não é recomendado. Ainda sobre os anabolizantes, vocês já sabem disso, né? Que a ação androgênica é a ação responsável pelos caracteres secundários masculinos, que são aquele engrossamento da voz, né? O surgimento de pelos no rosto. Por isso, gente, que muitas mulheres que fazem uso de anabolizantes, acaba que a voz dessas mulheres fica mais grossa. Podem até surgir pelos no rosto dessas mulheres. Então, tem que tomar muito cuidado. Aqui tem os principais tipos de anabolizantes, né, que são os esteroides. Eles vão aumentar o volume do citoplasma da célula e também da síntese proteica. Ou seja, tudo isso aqui está querendo dizer que vai aumentar a produção de músculos. Os comprimidos, eles podem causar efeito colateral hepático, né, no fígado. E os injetáveis que são mais indicados, né? Não é indicado você tomar um comprimido de anabolizante, porque o efeito pode ir diretamente
para o fígado, porque é o fígado que vai fazer a maturação desses comprimidos. Então, pode sobrecarregar o fígado. E os injetáveis diretamente no músculo, né, ali no braço, na via intramuscular, eles não são tão danosos quanto os comprimidos. Os principais efeitos colaterais da administração dessas drogas é com relação à diminuição dos caracteres sexuais secundários. Pode ocorrer uma atrofia testicular, né? Ocorre muito a diminuição da libido, né? O aumento da oleosidade da pele, muitas espinhas, né? Nas mulheres pode causar uma hipertrofia do clítoris, né? Pode aumentar os pelos, como eu falei com vocês, né? Aumenta muito os pelos, engrossa muito a voz. Pode ocorrer uma oligomenorreia, dismenorreia, amenorreia. Tudo isso aí com relação à menstruação. Pode ocorrer a diminuição da menstruação ou até mesmo a mulher não menstruar nunca mais por causa do uso exagerado dos anabolizantes. Além disso, reduz muito a imunidade da pessoa e pode levar também até a um câncer hepático, ou seja, um câncer no fígado, porque é o fígado que vai maturar todas essas substâncias. No caso específico dos adolescentes, pode ocorrer um fechamento prematuro das linhas de crescimento das epífises ósseas. É o que eu já falei com vocês. Quando adolescentes começam a ingerir esses anabolizantes, pode ocorrer o fechamento, né, de todos os ossos e ele vai ficar daquele mesmo tamanho, não vai crescer mais. Os casos de morte parecem ser decorrentes do uso contínuo e prolongado. Então, diversas drogas, né, o efeito dela não vai ser ali naquele momento, vai ser a longo prazo. E, por fim, né, gente, o sexo sem proteção também é um comportamento de risco na adolescência e que a gente falou vastamente na primeira aula sobre isso, sobre a gravidez da adolescência e todos os seus problemas, né? Nessa imagem aí dá para vocês terem uma noção do que é uma gravidez na adolescência, né? A família pode não aceitar e os sonhos, a carreira, o futuro dessa jovem, mas tudo por água abaixo, né? Tudo que ela sonhava vai tudo por água abaixo, porque um filho, a vinda de um filho muda completamente a vida tanto da mãe quanto do pai dessa criança, né? Então, sobre a gravidez na adolescência, tradicionalmente, a ocorrência dessa gravidez, ela é enfocada como não planejada, né? Porque é muito raro a gente ver uma adolescente que realmente quer engravidar. Nenhuma quer. Então, geralmente essa gravidez acontece de uma forma inesperada. E muitas vezes ela vem por essa falta de planejamento ou pelo desconhecimento dos métodos contraceptivos. Então, na primeira aula, acredito que vocês lembram, a gente falou bastante sobre planejar a vida, sobre conhecer todos os métodos anticoncepcionais. E a gravidez na adolescência, ela traz um problema muito grande para a saúde pública, né? Tem sido um desafio para a saúde pública. Por quê? Muitas dessas gestações acabam terminando em abortos, né? Porque aquela jovem vai se sentir ali sozinha, os pais não gostaram, o parceiro dela, que é o pai daquele bebê, às vezes some, não quer assumir, e quando ela se encontra assim nessa situação, acaba indo para uma clínica clandestina, ou ela própria mesmo tomando muito remédio para poder abortar. E, enfim, esses abortos, eles ocorrem em condições adversas, que podem evoluir para problemas sérios, problemas obstétricos, como hemorragias, infecção, perfuração no útero, né, dependendo da forma ali como ocorreu esse aborto.
E tudo isso contribui para a mortalidade materna. Então, muitas jovens morrem ao realizar um aborto clandestino ou ao tomar muitos remédios para abortar aquela criança, né? Até mesmo por hemorragia. Muitas mães jovens podem morrer por conta disso. Outro aspecto de destaque é o risco biológico dessa gravidez, que é quando a jovem adolescente demora muito para procurar um serviço de saúde. Ela sabe que está grávida, mas ela espera a barriga começar a aparecer para ela poder assumir que está grávida e procurar um sistema de saúde. Então, esse acompanhamento tardio, ele pode levar à desnutrição desse feto. Então, o feto, o bebê, ao se desenvolver de forma desnutrida, ele pode nascer com vários tipos de deficiência, né? Enfim, um outro risco também é o risco psicossocial, que tem a ver com o abandono escolar, né? Essa jovem grávida, ela pode não querer mais estudar, com vergonha de ir para a escola grávida. A dificuldade também de encontrar um emprego, né? Que vai condizer com a sua carga horária de ter que dar uma atenção para o filho e ter que ir trabalhar. Pode ser muito difícil achar um emprego. O ciclo de amizades dessa jovem muitas vezes pode diminuir, né? Que tem aquele preconceito das amigas de não querer ser amiga de uma jovem adolescente que já é mãe. Enfim, outro cenário que pode ocorrer na gestação da adolescência é também essa jovem adolescente não ser aceita pela família, né? Não ser aceita pelo parceiro. Muitas dessas jovens saem da casa dos seus pais e vão morar na casa da avó ou na casa de uma tia, porque os pais não aceitam, né, que receber aquela jovem ali grávida. Enfim, isso deixa qualquer adolescente em uma situação de desamparo, né, de vulnerabilidade. Enfim, existe, gente, um teste rápido de gravidez, o TRG, né? Para que essa gravidez na adolescência transcorra sem intercorrências, é muito importante a captação, né, dessas jovens no início da gravidez para fazer um pré-natal precoce, para que tudo ocorra bem, desde o primeiro trimestre até o último. O que acontece é que muitas jovens procuram o sistema de saúde no terceiro trimestre já, a partir do 7º ao 9º mês. E isso pode provocar efeitos irreversíveis e ruins no bebê. Então, através desse teste de gravidez, a adolescente ela pode iniciar o pré-natal, né, a partir do primeiro trimestre. E a entrega deste teste, ela é feita pela atenção básica. Então, a partir do momento que a adolescente ela tem consciência que ela tá sentindo transformações no corpo dela, ela sabe que ela teve relações sexuais sem métodos contraceptivos, ela deve procurar imediatamente a atenção básica, né? E pedir esse teste rápido. O teste ele pode ser realizado dentro ou fora da unidade de saúde. Isso vai respeitar a autonomia e o sigilo dessas informações com a adolescente. Os principais problemas ginecológicos. Bom, nós temos aí vários problemas ginecológicos que são comuns na adolescência. Nós iremos falar de cada um deles, né? Tem a imperfuração imenal, dismenorreia, dor ovulatória, patologias mamárias, assimetria mamária, escroto agudo, trauma escrotal, hidrocele, orquite, epididimite, parafimose e varicocele. Nós falaremos sobre cada um deles. A imperfuração imenal. O ímen imperfurado, ele corresponde a uma malformação congênita, né? O bebê, a menina, ela já nasce com essa malformação no trato genital. E o seu diagnóstico, ele pode tanto acontecer ao nascimento, o médico vai observar, vai ver que
a vagina daquela menina não está perfurada, e ali rapidamente ele pode fazer uma pequena cirurgia para perfurar aquele ímen, para ela não ter problemas futuros. Esse diagnóstico, como eu falei, detectado no nascimento, já faz a cirurgia ali rapidamente no bebê. Mas se não diagnosticar no nascimento, esse diagnóstico ele vai ocorrer na adolescência. Por que na adolescência? Porque ali quando a menina chega a partir dos 11, 12 anos, por aí, ela vai ter a sua primeira menstruação, né? Chamada de menarca. E aí, se o seu ímen for imperfurado, a menstruação não vai sair. Então, ela vai sentir uma dor muito forte, o sangue vai ficar preso e ela vai sentir uma dor tamanha que, ao procurar um serviço de saúde, vai ser ali diagnosticado que ela está com uma imperfuração imenal. Aqui tem explicando direitinho, né, que quando tem essa imperfuração, vai ocorrer um acúmulo de muco, hidrococos ou sangue, hematococos, ali na região próxima à vagina. Então, nesses casos aí, é caso cirúrgico para perfurar esse ímen. Tem também a dismenorreia, também conhecida como cólica menstrual. É um problema muito comum entre as adolescentes sentir essa cólica pré-menstrual. Ela também pode estar associada não somente à pré-menstruação, mas também ao início dos ciclos ovulatórios. Tem também a dor ovulatória, né, que é uma dor que ela ocorre na época da ovulação. Às vezes com uma cólica intensa, com uma duração de 72 horas. Enfim, essa condição pode ser diagnosticada facilmente por meio da data da última menstruação. Então, a gente até falou sobre isso na primeira aula, sobre o calendário menstrual. Tem muitos aplicativos no celular que as meninas podem baixar e podem ver exatamente o dia que elas estão ovulando e associar. Ah, peraí, eu tô sentindo essa dor, deixa eu olhar aqui no calendário. Se eu tô próxima de menstruar, se eu tô próxima de ovular, enfim. É fácil de identificar as causas dessa dor e tem vários remédios também que você pode estar fazendo uso disso para amenizar um pouco, claro, sempre buscando acompanhamento médico. Não é bom se automedicar, é bom fazer uma consulta, uma ginecologista e explicar a situação, as dores que estão sentindo e assim receber o melhor tratamento possível. Tem também as patologias mamárias, né? Ou assimetrias mamárias, que nada mais é do que quando um seio é maior do que o outro, um bico é maior do que o outro, enfim. Tudo isso são assimetrias que podem ser visíveis quando ainda adolescente, né? E isso pode ocorrer devido a vários problemas psicológicos, até em problemas físicos mesmo de má formação. Mas tudo isso também pode ser contornado, né? Pode ser solucionado. Pode-se usar uma prótese no sutiã, uma prótese maior do que no outro, até ficar mais jovem, mais adulta, e poder até mesmo fazer uma cirurgia. Então, tudo isso pode ser contornado e a adolescente, a jovem que tem essa assimetria, não precisa ficar constrangida, com vergonha, não. Isso é uma coisa normal que pode acontecer com qualquer pessoa e que tem solução, tem como contornar essa situação. Agora sobre os meninos, gente, nós já falamos muito sobre as meninas, né? Sobre os problemas ginecológicos das meninas, mas os meninos também possuem alguns problemas ginecológicos. Aqui eu listei alguns, né? O primeiro aí é o escroto agudo, que nada mais é do que uma dor intensa devido a uma torção
desse escroto, né? Aqui nós temos uma imagem que mostra uma anatomia normal do escroto, do testículo, e aqui mostra a torção testicular. Então dá para vocês verem que ele tipo deitou, né? A torção testicular ela é muito frequente em meninos na puberdade. E também ela pode aparecer até os 30 anos de idade. Então, como eu falei, a gente está estudando aqui doenças ou problemas que são muito comuns na adolescência. Então, a torção testicular, né, o escroto agudo, é um problema muito comum na puberdade. É uma torção do cordão espermático que interrompe o fornecimento de sangue aos testículos. Então, aqui, ó, vocês podem ver os vasos sanguíneos e vai ser muito difícil chegar sangue nesse testículo que está torcido. E isso causa uma dor aguda, por isso que chama escroto agudo. Porque a dor é muito forte, muito, muito. Tem também o trauma escrotal, que nada mais é do que o golpe direto na região íntima, né? Isso pode ocorrer de diversas formas, até mesmo jogando futebol, né? Enfim, o trauma escrotal é quando ocorre um trauma, né? Uma lesão naquela região. Esse dano ocorre quando o testículo é comprimido com uma força muito grande contra os ossos pubianos. Tem a hidrocele, que é o acúmulo de líquido entre a túnica albugínea testicular e a túnica vaginal. Enfim, a hidrocele, ela vai ser um acúmulo desse líquido, né, de uma aguinha entre aqui o testículo e entre essa pele aqui ao redor, né, o escroto. A hidrocele, ela resulta de um desequilíbrio entre a produção e a reabsorção de líquido. Então, o que acontece? Naquela região ali, ela vai estar produzindo muito líquido e não vai estar reabsorvendo esse líquido, porque é comum produzir e reabsorver. Porém, vai ter um desequilíbrio, vai estar produzindo mais do que reabsorvendo. E isso aí vai gerar uma bolsa, né, de um líquido. E isso também causa muita dor. E é muito visível, né? Que a gente vai ver, vai dar para perceber um aumento desse escroto. E ao palpar, também dá para sentir que tem algo diferente ali. A orquite é um processo inflamatório infeccioso, né? Ou seja, é uma infecção que ocorre no testículo. Sua causa mais frequente é através da cachumba. Então, a pessoa que ela tem a cachumba, ela já fica muito mais propensa a contrair também uma orquite. A orquite pela cachumba, ela ocorre mais frequentemente na adolescência e na idade adulta em 20% dos casos. Os sintomas são um início súbito de dor, né? Uma dor muito forte, um edema no testículo, edema é um acúmulo de líquido, e também pode se apresentar através de uma febre muito elevada. A pele, né? A pele por fora, dá para sentir muito eritematosa, ou seja, umas feridinhas, muito quente, a palpação. E os testículos, eles vão se apresentar muito dolorosos. Esse evento, ele pode ser acompanhado de hidrocele. Então, essa infecção, ela pode ser acompanhada da hidrocele, que vai ser esse edema, né, o acúmulo de líquido, ou pode ser sem a hidrocele, apenas a infecção. Aqui tem uma imagem que mostra a infecção desse testículo. Então, como vocês podem observar, esse testículo aqui inflamado, ele está num tamanho muito maior do que um testículo normal. Então, isso aqui é orquite. É uma inflamação
de um determinado testículo ou dos dois. A epididimite em adolescentes e adultos jovens está associada à atividade sexual. Então, em pré-adolescentes, entretanto, a epididimite relaciona-se quase sempre a anomalias do trato urinário. Os epidídimos, gente, são estes pequenos órgãos situados na região posterolateral dos testículos. Aqui está um epidídimo. Tá vendo? Aqui é o testículo. E aqui é o epidídimo. Aqui dá para vocês verem um epidídimo normal, né? Um testículo normal. E aqui, desse lado direito, dá para perceber um testículo um epidídimo inflamado, né? O testículo até está um pouco também inflamado e o epidídimo acima dele extremamente inflamado. Isso é chamado de epididimite. Os sinais e sintomas são semelhantes ao da orquídea, como uma dor muito intensa, né? Um aumento no volume na bolsa escrotal, né? Esse inchaço aqui, ele vai dar para ver nitidamente pelo lado de fora, porque a bolsa escrotal vai estar bem maior. Esse indivíduo, ele vai estar com muita febre, com disúria, né? Urinando muito. Enfim. Tem também a parafimose, que é conhecida como estrangulamento da glande. Né? Aqui nós temos um exemplo de uma parafimose. Aqui é a glande e aqui nós temos o prepúcio. Então, o que acontece quando esse prepúcio está extremamente apertado, aqui na glande ela não vai receber sangue. Então, por isso que tá dessa cor assim, azul. Porque ela não vai estar recebendo sangue e pode ocorrer até a morte dos tecidos, né? A parafimose produz-se quando se retrai forçosamente o prepúcio, né, para trás. E aí, com a abertura estenótica sobre a glande, não se consegue reduzir com rapidez. Não consegue voltar ao normal. A inflamação e o edema secundário da glande, produzida por esse processo, fixa o prepúcio ali. Então, quando se retrai e ele não consegue voltar, ele fica fixado ali, é como está escrito ali naquela primeira frase, né? Um estrangulamento. Então, inicialmente, a compressão do prepúcio ele vai causar uma congestão linfática. Não vai estar chegando sangue venoso e arterial ali na glande do pênis. E essa infecção ela pode piorar cada vez mais. Caso não se estabeleça tratamento, pode haver uma evolução para isquemia. Isquemia é a diminuição da irrigação sanguínea em uma gangrena peniana, como eu falei com vocês, a morte tecidual. Esse caso, gente, de parafimose é uma emergência urológica, né? Requer um tratamento imediato. Então, o adolescente, se acontecer isso com um determinado adolescente, ele não pode sentir nenhuma vergonha de já falar com seus responsáveis e procurar um médico urgente. Porque se demorar muito, né, pode ocorrer uma morte tecidual na glande. A varicocele, gente, é uma causa muito comum de esterilidade masculina, né? Ela pode ser corrigida cirurgicamente. E o que é a varicocele? A varicocele, ela é a dilatação do plexo venoso, né? Ou seja, dilatação. É quando as veias, elas estão dilatadas, as varizes. Então, aqui a gente pode ver uma imagem que tem as veias normais. E aqui na segunda imagem, a gente percebe as veias em tamanho muito aumentado. Então,
os pacientes, eles podem relatar a presença de uma massa posterior acima do testículo. Então, as veias ficam tão grandes que os pacientes sentem que tem uma massa acima do testículo. Nem parece que é veia, parece que é uma massa de tão grossa que fica o calibre, tão grosso que fica o calibre dessas veias. Grande parte, né, das varicoceles, elas vão aparecer nos adolescentes e são assintomáticas. Não causam muita dor, não. É muito mais perceptível através da palpação naquele local. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre as imunizações mais comuns nos adolescentes, né? Como você sabe, a vacinação, gente, é de extrema importância, né? Elas vão proteger a todos nós de diversas doenças graves e também nos proporciona uma qualidade de vida muito melhor, muito maior. Então, a gente vai destacar aqui também que as vacinas, elas devem ser administradas considerando o histórico vacinal, né, do adolescente. Então, muitos adolescentes já possuem o seu cartão de vacina de criança, mas aqueles adolescentes que não possuem o cartão, que perdeu, né, às vezes mudou de casa e perdeu o cartão, esse adolescente ele tem todo o direito de ir no posto de saúde e receber um novo cartão e tomar todas as vacinas novamente. As vacinas que são recomendadas para os adolescentes e que são disponíveis na rede pública, né, são a tríplice viral, que vai defender, né, contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, por isso que chama tríplice viral, que é contra os 3 vírus que causam essas 3 doenças. Tem a vacina da hepatite B, né? A vacina da HPV, que está disponível apenas para adolescentes. A dupla DT, a dupla adulto, que é a DT, que imuniza contra a difteria e o tétano. E também a vacina da febre amarela. Então, essas 5 vacinas aí são de extrema importância para os adolescentes estarem bem. Então, eu recomendo que vocês peguem o cartão de vacina de vocês e olhem se vocês estão certinho aí, se vocês tomaram todas essas vacinas. Se não, se tem alguma que ainda vocês não tomaram, recomendo que vocês procurem um posto de saúde e coloquem em dia o cartão de vacina de vocês. Com relação à imposição e violência, gente, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. A violência, ela pode ser conceituada como um evento representado por ações, né, ou por omissões realizadas por um indivíduo. Então, a violência, ela não é apenas você agredir uma pessoa, mas também a omissão em cuidar dessa pessoa, né? Então, assim, você deixar uma criança sozinha em casa, vulnerável a vários acidentes que podem ser causados ali. Ela pode ligar um fogão, ela pode se queimar, ela pode cair de algum lugar. Isso é o quê? Omissão. E isso aí pode sim ser conceituado como violência, né? A violência também, ela não é só física, não é só você bater na pessoa. Não. A violência também ela pode ser emocional, moral, também ao receber um xingamento, né, ou pressões psicológicas, enfim, a violência, ela tem todas essas facetas aí, né? A violência também, ela pode ser sexual, né? A gente falou disso na primeira aula sobre a violência sexual, sobre o assédio. Então, existem várias formas de violência. Tem a violência no lar, né, que é chamada de violência doméstica. É toda ação ou omissão que prejudica o bem-estar, a integridade física, a integridade psicológica e a liberdade, né, o direito pleno de ir, de vir, enfim, liberdade. Tudo que atinge isso é considerado como uma violência doméstica, né? Então,
tem agressão física, agressão verbal, agressão psicológica, abuso sexual, negligência, que é aquilo que eu falei com vocês de negligenciar, né, a comida, de prender, de não querer alimentar aquela pessoa, os filhos principalmente, enfim. Mas a violência doméstica, ela se conceitua de uma forma ainda melhor quando se diz que essa violência, ela ocorre dentro ou fora de casa por algum membro da família, né? Ou por algum membro ali que exerce uma função de parente. Ainda que não tenha laços consanguíneos, né? Mas se está exercendo ali uma função de parente na família, já pode ser considerada uma violência doméstica. Isso inclui até mesmo empregados, né? Os empregados não têm nenhuma consanguinidade ali, mas está dentro de casa. Então, é considerado violência doméstica. Tanto desse empregado exercer essa violência nos filhos, ou desse empregado sofrer essa violência pelo patrão. Então, tem de todas as formas. A violência física é totalmente diferente da psicológica, né? A violência física, ela vai ocorrer de uma forma externa, né? Através de lesões externas. E a violência psicológica, ela vai ocorrer na mente. É uma violência que vai atingir a autoestima, né? E ela ocorre muito através de humilhações, xingamentos, né? Chantagens, enfim. O assédio sexual, gente, ele é também totalmente diferente do estupro, né? Nós vamos falar sobre essa diferença aqui, porque o assédio sexual, ele é uma coerção de caráter praticada por uma pessoa em uma posição hierárquica superior e um subordinado. Então, no assédio sexual sempre vai ter ali uma pessoa superior, uma pessoa subordinada, e esse superior vai estar sempre ameaçando, com muita hostilidade, e o inferior vai estar sempre recebendo esse assédio e sem falar nada. É como se fosse uma violência psicológica, né? Isso é muito comum também a gente ver assédio sexual nas ruas, né? Com falas obscenas, com gestos obscenos. Mas fica tudo ali na base do falar, do psicológico, de mexer com o psicológico dessa pessoa. Já o estupro, ele vai além de uma fala, ele vai além de algo que é psicológico e atinge algo que é físico, que é uma relação sexual forçada. É você constranger alguém a ter uma violência sexual forçada. Isso é uma violência e isso atinge as duas áreas, tanto o físico quanto o psicológico. O abuso sexual, ele é muito comum em crianças e adolescentes, né? Geralmente é praticado por adultos em crianças. Pode se apresentar sob a forma de diversas práticas impostas àquela criança, né? De uma masturbação, de pegar, de ficar pegando nos órgãos sexuais. Enfim, o abuso sexual, ele é visto desta forma, como molestamento de crianças e adolescentes. Isso também ocorre em situações de incesto, né, dentro da própria família daquele adolescente. Pode vir através de pais, de tios, né, de avós, esse tipo de abuso sexual. A violência sexual é quando é muito comum ver violência sexual no estupro, né? Que é quando se obriga uma pessoa a manter um contato sexual, físico, verbal, ou participar de relações sexuais com o uso da força. Então, ali, o estupro, ele vai ser um ato de estupro, que teve violência sexual, óbvio. E a violência sexual, ela não é apenas um ato, são vários atos, né? É uma coisa contínua, de todo dia, de rotineiramente,
a pessoa obrigar a outra a manter um contato sexual sempre, né? E também pode se manifestar através de expressões verbais, expressões corporais que não são do agrado daquela pessoa, né? Toques, carícias que não são desejados, né? Enfim, a violência sexual, ela não vai ser apenas um ato, vai ser uma coisa que rotineira. Para isso, gente, é fundamental que os adolescentes e as suas famílias que estejam sofrendo violência sexual, seja ela de qualquer forma, física ou psicológica, é muito importante que acionem os órgãos de proteção, né? Tem o posto de saúde, tem a atenção, o serviço de referência, né? A atenção integral a pessoas em situação de violência sexual, né? Tem o Disque Denúncia, o 180, gente, tem o 81, tem vários telefones, tem várias formas da internet de estar denunciando esse tipo de violência. Ao procurar, né, esse serviço de referência, a pessoa vai receber um atendimento multiprofissional. Então, ela vai receber um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico, vai ser realizado vários exames, né, profilaxias, remédios, enfim, tem todo um aparato emergencial disponível para todas as vítimas de violência sexual. E tudo isso, todos esses serviços de referência são vastamente conhecidos, né? A gente vê muita propaganda na televisão, na internet. Então, qualquer jovem, adolescente que esteja sofrendo com isso, é muito importante que conheça que existem serviços de referência e não precisam ter medo de denunciar. Mudando agora o tema, gente, nós vamos falar sobre o papel democrático no respeito ao convívio com as diferenças e relações de gênero. A gente falou um pouquinho disso também, né, sobre o conceito de gênero na nossa primeira aula. A gente falou sobre sexualidade, enfim. Aqui, nessa imagem, dá para a gente perceber um conceito. O gênero, ele é uma construção social, né? E essa construção, ela vai se revelar através de um conjunto de papéis, gestos, linguagens, roupas, profissões, posturas, enfim. O gênero é uma construção social. A pessoa, quando nasce, é enquadrada como homem ou como mulher, e a partir daí se define o papel e comportamentos adequados que ela deve adotar na vida e sociedade. Então, o conceito de gênero ele vai se referir à construção social do sexo, ou seja, ao que em cada cultura é apregoado como pertencente ao universo masculino ou feminino. Então, aqui no Brasil, na nossa cultura, a gente sabe o que é da construção do universo masculino e da construção do universo feminino. Mas, gente, é muito importante que nesta aula seja falado da igualdade entre estes gêneros. É o que a gente vai falar. A orientação sexual e a identidade de gênero são categorias reconhecidas pelo Ministério da Saúde como determinantes e condicionantes da situação de saúde, não apenas por implicar práticas sexuais e sociais específicas, mas por expor lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais a agravos decorrentes do estigma e da exclusão social. Então, é o que eu estava falando da igualdade. Todos nós precisamos de igualdade. Todos nós. Então, assim, não importa a orientação sexual da pessoa, né? Se a pessoa é lésbica, gay, bissexual. É importante ter o respeito, até
Não apenas porque o Ministério da Saúde reconhece essas pessoas, mas por uma questão de ser humano, né? Muitas dessa classificação de gêneros, né, de lésbicas, gays, o grupo LGBT, eles sofrem muita exclusão social, muita mesmo. Não apenas de amigos, porque tem muita gente que é preconceituoso, né, que não quer ser amigo de pessoas que têm uma orientação sexual diferente, mas também com relação ao mercado de trabalho, né, existem muitos estigmas, muita exclusão que ocorre simplesmente pela orientação sexual de uma determinada pessoa. E por isso que a gente preza aqui que vocês sejam conscientizados sobre essa igualdade, sobre esse respeito. Então, gente, como eu tô continuando aqui a nossa explanação sobre esse assunto, existem várias formas de discriminação, né? Tem a homofobia, lesbofobia, transfobia. Tudo isso são formas de discriminar pessoas que têm orientação sexual diferente do heterossexualismo. Todas essas situações de discriminação, elas vão elas vão produzir casos de doença e de sofrimento, né? Por exemplo, a depressão é uma doença e ela pode ser provocada por uma discriminação que a pessoa sofreu. Então, todas as formas de discriminação, homofobia, lesbofobia e transfobia, elas geram muito sofrimento para a pessoa que está sofrendo isso, né? Muito sofrimento, muita doença, né? É preciso compreender que essas formas de preconceito não ocorrem de maneira isolada. Essas formas de preconceito, de homofobia, enfim, geralmente ela ocorre de uma forma associada com racismo, com machismo, né? Então, assim, pensa uma pessoa que é negra e também é gay. Essa pessoa, ela vai sofrer dois tipos de discriminação, tanto o racismo quanto a homofobia, né? Se a pessoa, então, for uma mulher negra e lésbica, ela vai receber três tipos de discriminação. Uma discriminação reforçada pelo machismo, por ela ser mulher, uma discriminação racista, por ela ser negra, e uma discriminação de lesbofobia, por ser lésbica. Então, as formas de discriminação, elas podem vir isoladas ou associadas, né? Existe, gente, uma política nacional de saúde integral de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Essa política tem o objetivo de promover a saúde deste grupo de pessoas, né, de uma forma humanizada, que qualifica a atenção básica recebida, né, em todos os níveis. Então, essa política visa promover a saúde de uma forma que esse grupo ele conheça, tenha acesso aos métodos contraceptivos, conheça seus direitos e tem como uma missão, né? Essa política tem uma missão de reduzir as iniquidades em saúde, né? Os problemas em saúde. E também de enfrentar o preconceito e a discriminação que ainda persistem até mesmo nos sistemas de saúde. Agora, mudando de assunto novamente, a gente vai falar um pouco sobre a saúde bucal dos adolescentes, né? As doenças bucais de alta prevalência, elas prejudicam o crescimento e o desenvolvimento dos dentes, né? Elas podem afetar a imagem corporal, a estética, podem afetar a mastigação, a fala, além de dificultar também o acesso ao mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho, ele olha todo um conjunto, né? Ele não vai olhar apenas os dons daquela pessoa de inteligência, mas também o mercado de trabalho olha muito a estética.
da pessoa. E o sorriso é uma marca registrada de estética. Na adolescência é muito comum a ocorrência de vários problemas, como bulimia, que pode levar à erosão dentária, né? A bulimia é quando um jovem come muito e depois vomita tudo que ele comeu. Então, essa ação de estar sempre vomitando pode lesionar, né? E levar a uma erosão dentária. A cárie na face da língua e nos dentes. Então, a cárie também pode ocorrer, não só nos dentes, mas na língua também. O uso de piercings, né, orais, né, na língua principalmente, podem causar complicações inflamatórias, infecciosas, má oclusão da boca, fechamento da boca, manchamento nos dentes, halitose, que é um mau hálito, entre outros, né, no campo da estética. Isso tudo muito comum na adolescência, né? Muito comum os adolescentes colocarem piercing, terem preguiça de escovar os dentes. Então, todos esses problemas bucais são muito comuns de ver na adolescência. Entre os 17 e os 21 anos, existe uma erupção dos terceiros molares, né? Que são conhecidos como os dentes do siso, os dentes do juízo. Na maioria das vezes, em locais de difícil acesso, né? Lá no último dentinho que vai nascer na arcada dentária. Quando esse dente nasce, ele exige um cuidado muito especial, porque é muito difícil da escova alcançar esse dente. Então, o recomendado é que esses 4 dentes, né, que vai nascer 2 em cima e 2 embaixo, é recomendado que eles sejam retirados, porque eles não têm função nenhuma no que diz respeito à mastigação. Todo mundo mastiga mais para frente, né, com o bolo do alimento mais para frente. E ali pode estar acumulando lá atrás, pode cair resquícios de comida e o adolescente vai ter uma dificuldade muito maior de estar higienizando a parte de trás da boca. Então, ali pode acumular, e aos poucos, ir acumulando muita sujeira até formar uma cárie. E para retirar um dente com cárie é muito mais difícil do que tirar ele limpinho, bonitinho, que acabou de nascer. Então, o ideal é retirar esses 4 dentes. A cárie dentária, ela é a principal doença bucal, né? E acomete principalmente os adolescentes. É uma doença transmissível? Sim, é uma doença transmissível. Ela tem diversos fatores, né? Multifatorial. E o que é a cárie? É o acúmulo de placas bacterianas na superfície dos dentes, né? E através deste acúmulo pode ocorrer uma desmineralização. Então, aos poucos, o dente vai perdendo o esmalte, vai perdendo a cor. Além disso, a cárie dentária, quando ela não é tratada, não é controlada, ela pode causar muita dor, né? E pode até provocar a perda desse dente. Então, por isso é muito importante, ao perceber uma manchinha, mesmo que não estiver sentindo dor, já procurar um serviço odontológico e cuidar, né? Controlar, tratar, para que não venha gerar problemas maiores. A halitose é o quê? Mau hálito, né? Não é uma doença ter um mau hálito, mas é um sinal de alerta que tem algo errado no nosso organismo. Então, a conduta certa é uma correta higiene oral, é a escovação dos dentes, é o uso do fio dental, são gargarejos, né, salinos, para remover todos os resíduos, tanto da cavidade total oral quanto das amígdalas, né? Então, a forma de reduzir
esse mau hálito é fazer uma correta higiene oral. Muitas vezes a halitose, ela demonstra que tem algo de errado dentro do nosso organismo, né? Pode ser que a gente esteja com algo ruim ali no estômago, no fígado. Então, é sempre importante procurar um serviço de saúde para saber o porquê, né? Ah, mas eu tô sempre higienizando corretamente os meus dentes todos os dias e ainda assim não sai o mau hálito. Isso indica que existe algo de errado dentro do organismo, né? No estômago, no intestino, tem que procurar saber da onde que tá vindo esse mau hálito. E por fim, gente, eu vou dar algumas orientações gerais para vocês. A remoção da placa bacteriana dental, ela é feita mecanicamente, né? Com auxílio da escova e do fio dental, em média 3 vezes ao dia. Então, todos os dias a gente tem acúmulo de bactérias, de sujidades nos dentes. Todos os dias a gente precisa escovar os dentes, usar o fio dental para retirar todas essas placas, essas bactérias, essas sujeiras. É recomendado que se escove ao menos, em média, 3 vezes ao dia, após as refeições e antes de dormir. A escova dental, ela deve ter cerdas macias, de um tamanho apropriado para cada boca. O fio dental feito deve ser usado em associação com a escova. Tem muita gente que só escova e não passa fio dental. Mas o fio dental é de extrema importância, porque ele vai atingir ali partes que a escova não consegue atingir. O uso da escova dental com escova. Aqui tá ensinando a forma correta, né, de escovar em movimentos circulares, enfim. A mesma operação deve ser feita em todas as faces da boca, né, em todos os dentes. É necessário, por fim, também escovar a língua e incentivar a visita ao serviço odontológico. É muito importante que, pelo menos uma vez no ano, o jovem ou o adulto, qualquer pessoa, procure um serviço odontológico para fazer uma limpeza ao menos uma vez por ano. Independente se tiver com cárie ou se não tiver, é importante fazer uma limpeza num consultório odontológico uma vez por ano. Então é isso, gente, a nossa segunda aula e última, né? Eu agradeço a todos vocês e está sendo muito bom ministrar todas essas aulas para vocês. Muito obrigada!